Olá, professores! Sou a professora Valéria Marques de Oliveira, gerente de Formação Central. Antes, gerência de Desenvolvimento Curricular. A Secretaria de Estado de Educação de Goiás elaborou o currículo de referência da nossa rede de ensino. Este documento servirá como referência a todas as nossas escolas. Sua finalidade é orientar de forma clara e objetiva os itens que não podem faltar no processo de ensino-aprendizagem em cada disciplina, ano de escolaridade e bimestre. Nesse contexto, convidamos você a conhecer melhor a proposta da Secretaria Estadual de Educação. Iniciamos a Semana de Formação Continuada de Professores com a convicção de que teremos espaços importantes de troca de experiência e ampliação de conhecimento sobre currículo. E ainda sobre o processo da bimestralização. Vamos lá? Então, neste sentido, podemos nos perguntar: quais os significados do termo currículo? O termo currículo assume vários significados em diferentes contextos da pedagogia. Portanto, numa visão tradicional, o currículo pode significar, por exemplo, as matérias constantes de um curso, ou ainda, currículo, muitas vezes utilizado para referir a programas de conteúdos de cada disciplina. Em uma visão ampla, currículo pode significar a expressão de princípios e metas do projeto educativo, que precisam ser flexíveis para promover discussão e reelaborações quando realizada em sala de aula, pois é o professor que traduz os princípios elencados em prática didática, norteados pelos projetos político-pedagógicos, pelos currículos estaduais. Nessa perspectiva, questionamos: por que estruturar um currículo com base em expectativas de aprendizagem? As expectativas de aprendizagem podem compreender o aluno como agente da construção de seu próprio conhecimento e o professor responsável pela condução do processo, oferecendo atividades diversificadas e desafiadoras que estimulem e direcionem os estudantes. Orientador de todo esse processo, oferecendo referenciais de aprendizado e necessidades de retomadas sempre que necessárias. Outros aspectos relevantes que devem ser observados são os documentos que dialogam com essa perspectiva. Por exemplo, o PCN Ensino Médio, que é Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros Orientados Curriculares para o Ensino Médio, Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias. O PCNEM, as Orientações Curriculares para o Ensino Médio, OCEM, a Matriz da Prova Brasil, SAEB e SAEGO, a Matriz do Enem, com foco nos eixos, a Matriz da Universidade Federal de Goiás, o parecer do Conselho Estadual de Educação, o Caderno 5 da Rede Estadual de Educação e o currículo referência, o qual documento tratamos. Professores, é importante compreender que no currículo referência, cada profissional tem a liberdade de utilizar a metodologia e prática que melhor se adeque aos seus alunos. O currículo é o conteúdo mínimo que precisamos garantir para a aprendizagem dos nossos alunos. Precisamos buscar o desenvolvimento de competência nas diferentes áreas do conhecimento. O objetivo é que este currículo referência seja colocado em prática durante o fazer pedagógico do professor dentro das orientações da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Em relação à bimestralização dos conteúdos para os professores, é importante considerar questões fundamentais como a elaboração da proposta currículo referência com base nos programas e parâmetros curriculares, PCN e Caderno 5. Então, foram os documentos que nortearam a construção do currículo de referência, como já citamos anteriormente. Melhor adequação dos componentes de currículo à prática diária da sala de aula.
maior facilidade no planejamento e execução dos planos de aula. Interface real versus ideal. Para a rede de ensino, mesmo com as especificidades de cada regional e cada unidade escolar, são necessários parâmetros comuns de currículo para formar uma rede de ensino, para propor propostas conjuntas a uma rede. A melhor adequação dos conteúdos será dada pelos professores de cada área com base em um currículo referência comum de rede. O currículo referência, ele é comum de rede, mas você, professor, pode ir além desse currículo, com metodologias, com propostas de aulas diferenciadas, com conteúdos extracurriculares para implementar melhor e acrescentar melhor conteúdos às suas aulas. O currículo referência da rede favorece e fortalece o planejamento por áreas de conhecimento. Com um documento referência, nós teremos a possibilidade de comunicar entre as áreas. No que se refere à gestão do currículo, faz-se necessário criar políticas públicas eficazes para subsidiar a aprendizagem, elaborar instrumentos de apoio didático para os professores, potencializar a formação continuada por áreas, melhorar ambientes virtuais de aprendizagem do professor, criar o Centro de Referência Virtual do Professor do Estado de Goiás. Em relação ao processo de elaboração e construção do currículo, faz-se necessário lembrá-los de alguns passos que muitos de vocês participaram. Nesse processo, temos aqui a linha do tempo que contemplou cada etapa do processo. Primeiro, a elaboração do documento base, que foi em outubro e novembro de 2011. Aproveitamos os cadernos que já existiam na rede, principalmente o caderno 5, e fizemos a bimestralização do documento. No ensino médio, utilizamos os cadernos de referência de cada componente curricular para constar no documento, separamos em série e anos e bimestralizamos. Distribuímos para as secretarias estaduais de educação para que divulgassem entre as suas escolas. Segunda etapa. Fizemos a apreciação e avaliação prévia com a participação de 500 professores, em novembro e dezembro de 2011. Processo feito pelas subsecretarias juntamente com os professores que compunham sua rede. Depois, avaliação, replanejamento, escolha dos RCCs e formações nas regionais com a participação de 4.000 professores, abril e maio de 2012. Posteriormente, fizemos encontros na CRE, a antiga GEDEC, com coordenadores escolares e com os RCCs, os representantes dos componentes curriculares, para discutir os resultados do SAEGO e a concepção de currículo com a participação de 1.900 professores. Encontro que aconteceu em maio, junho e agosto de 2012. Neste momento, mostramos a proposta da bimestralização e do currículo de referência a um representante por região. Seguindo, as devolutivas das considerações das subsecretarias regionais de educação. Versão preliminar do currículo referência da rede estadual. Foi enviado à Gerência de Desenvolvimento Curricular em setembro de 2012. Depois, a devolutiva das considerações das subsecretarias regionais de educação. Versão preliminar do currículo referência da rede estadual, em setembro de 2012. Posteriormente, a divulgação da versão preliminar do currículo referência da rede estadual junto às unidades escolares. Fizemos um diálogo, uma análise dos documentos de cada componente curricular pelos professores das unidades educacionais de todo o Estado, que foi enviado as considerações para os RCCs de cada regional, movimento que aconteceu em outubro de 2012. Depois, a subsecretaria fez a análise e a sistematização dos documentos, juntamente com a equipe pedagógica e o componente curricular, o polo da escola de formação e os professores por componente curricular, totalizando 400 participantes em outubro e novembro de 2012. Enviaram as consolidações finais das subsecretarias sobre a versão preliminar da bimestralização à antiga GEDEC, hoje Gerência de Formação Central, em novembro de 2012. A Gerência de Desenvolvimento Curricular
hoje Gerência de Formação Central, sistematizou as contribuições, fez a revisão do documento da versão preliminar da bimestralização em dezembro de 2012 e reuniu com os RCCs por áreas em Goiânia para expor o documento da versão final da bimestralização e discutir com o representante de cada regional o documento final. A divulgação oficial da versão final do currículo de referência de Goiás, estadual de Goiás, vai ser apresentado agora nas oficinas logo em seguir, por área de conhecimento e por componente curricular. Colocamos-nos à disposição pelo endereço eletrônico curriculoreferencia@seduc.gov.br para os esclarecimentos e sugestões, comentários e críticas que serão bem-vindos e necessários à revisão reflexiva das nossas ações. Contamos com a participação, com o apoio, com a colaboração de cada um de vocês. Professores, é importante ressaltar que o currículo referência representa uma versão experimental. Assim, convido-os a permanecerem nesse processo de discussão, lembrando aqui que cabe a nós, educadores, a tarefa de organizarmos os conteúdos dos componentes curriculares, cuidando para não isolar as diferentes áreas do conhecimento, construindo assim o exercício da cidadania e da construção de uma educação de qualidade no estado de Goiás. Um bom trabalho a todos vocês e contamos com a participação de todos. Obrigada.